Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Universo do Direito, esse momento de nós debatermos aqui assuntos de natureza jurídica e é um espaço para nós aprendermos juntos, né? Você que está se preparando para a prova da OAB ou até mesmo você que tem apenas uma mera curiosidade sobre esse universo instigante, curioso, né, do direito, seja muito bem-vindo, tá? Se você gostar do conteúdo do canal, indique a um amigo, dê o seu like, seu joinha, seu gostei e comente na timeline do YouTube caso você tenha alguma dúvida ou queira fazer um elogio, uma crítica, estamos abertos a tudo isso. Bom pessoal, quem assistiu o último Fantástico do último domingo viu ali uma questão muito problemática em relação àquela senhora, Dona Anita Harley, que é a maior acionista daquela loja varejista, as Pernambucanas. Ela está em coma há 6 anos e naturalmente ela não pode expressar qual é a sua vontade em relação à administração dos seus bens e à administração dos seus cuidados médicos, né, a chamada curatela. Ou seja, alguém que responda por ela dentro da seara jurídica, né? Ela tomou o cuidado, pessoal, de redigir um documento alguns anos antes, né, e curiosamente talvez até prevendo que isso pudesse acontecer, em que ela colocava uma espécie de governanta, uma amiga dela de longas datas, como sendo a responsável pelos seus cuidados em caso dela ficar incapacitada no que se refere à sanidade mental, né? Lembrando que ela está em coma há 6 anos em virtude de um AVC. Eu não sei sob quais circunstâncias, mesmo havendo um documento formal em que colocava a dona Cristine, essa governanta, como sendo a administradora, a justiça rejeitou, né? E colocou uma outra pessoa para administrar os bens e os cuidados médicos que não tem convívio com a família. Lembrando aqui, pessoal, já fazendo um adendo, que eu não estou aqui emitindo juízo de valor sobre a intenção das pessoas no processo. Só estou tentando aqui fazer com que a gente faça uma reflexão de natureza jurídica. Bom, avançando aqui no nosso encontro de hoje. Ali tem duas mulheres, né, essa governanta Cristine e a dona Sônia, que seria a mãe de um suposto filho sócio-afetivo que a dona Anita tem. Ambas estão pleiteando na justiça o direito ao reconhecimento da união estável. Perceba, pessoal, que a justiça vai ter que decidir, primeiro, se havia união estável e quem ou qual dessas duas está ou esteve sob união estável com a dona Anita, que está impossibilitada pelo coma, né? Ou se nenhuma das duas estava sob união estável. Bom, o que acontece quando alguém entra na justiça pleiteando o direito da união estável, o direito de reconhecimento? Geralmente, pessoal, é relacionado a bens, a patrimônio, a partilha de bens, né? Como eu disse, não quero fazer juízo de valor sobre o pessoal desse processo. Eu estou dizendo, ou fazendo uma reflexão de natureza jurídica. A união estável, ela é reconhecida aqui no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Veja só. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como sendo a entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então, em 88, o legislador constituinte colocou aqui no artigo 226, parágrafo 3º, a existência dessa união, né, dessa união conjugal. Em 2002, pessoal, no artigo 1723, o legislador colocou critérios objetivos no sentido de nortear, no sentido de dar um norte, um parâmetro sobre qual relação de fato configura uma união estável. Então veja só, artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então veja só, tanto a Constituição quanto o legislador do Código Civil se utilizam desse vocabulário, homem e mulher. Não é a minha intenção nesse nosso encontro falar dessa questão. Hoje, como todos sabem, já há o reconhecimento das uniões homoafetivas nos mesmos direitos da união heterossexual. Isso fica para um outro momento a gente poder falar. Eu quero pontuar com vocês esses pormenores, essas características, essas atribuições
da união estável aqui, né? Ou essas características. Para que seja reconhecida uma união estável, é necessário, primeiro, ser um homem e mulher. Nós já dissemos que a união homoafetiva também entra aqui nesse rol, configurado numa convivência pública. Ou seja, pessoal, não pode ser aquela questão de um amor não correspondido. O sujeito tem um amor não correspondido pela sua colega de escritório, ou vice-versa, ou quem quer que seja, e ele acha que está em união estável. Não, não existe isso. Né? Não existe nem namoro aqui nessa situação. Né? Tem que ser uma convivência pública. Ou seja, no seu convívio social, no seu restaurante, nos lugares em que frequenta, esse casal, né, esses dois, têm que ser reconhecidos pela sociedade. Tem que ser uma união contínua e duradoura. Aqui, pessoal, me parece ser a coisa mais problemática da redação desse artigo. Ou seja, o que é uma união pública contínua, duradoura? Pública a gente sabe, aquilo que não está no anonimato, né? Evidente, por óbvio. Mas qual que é o lapso temporal para dizer que o casal não está mais sob namoro, ele está sob união estável? Aqui colocou uma união duradoura contínua. Há juízes que consideram 1 ano, há juízes que consideram 2 anos. Me parece que o legislador se equivocou nessa parte, poderia ter colocado um marco temporal aqui. E por fim ele diz o seguinte: tem que ser uma união pública, convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Perceba, pessoal, quero chamar a atenção de vocês sobre a linha tênue, a linha muito fina que separa o namoro da união estável. Né? Porque muitas vezes o casal que está namorando também tem a intenção de constituição de família, mas ele tem que ter os outros pré-requisitos. Tem que ser uma união pública, contínua, duradoura, enfim, estabelecido com o objetivo de constituição de família. Eu chamo a atenção de vocês para a ausência da palavra aqui morar debaixo do mesmo teto. Então vejam só, o legislador não colocou aqui que há a necessidade de coabitação debaixo do mesmo teto. Ao contrário do casamento, que pressupõe o casal morar junto debaixo do mesmo teto, aqui na união estável não há essa obrigatoriedade, essa necessidade. E qual que é a consequência disso, pessoal? É que na prática, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm reconhecido que um casal que vive em lares separados, mas preenchem os pré-requisitos aqui deste artigo, ele está sob união estável. Há inclusive julgados em que o casal morava em cidades diferentes, em estados diferentes, mas ao se verificar no caso concreto essas condições que nós já elencamos aqui, a justiça reconheceu a união estável. Qual é a consequência prática disso? Como nós já dissemos, é a questão da partilha de bens. Quem tem apenas o reconhecimento de um namoro não implica em partilha de bens. Todavia, quem está sob união estável, obrigatoriamente, aquilo que o casal amealhar juntos ou conquistar juntos no período de vigência da união estável, tem que se separar os bens ou partir os bens ao meio. Então, tanto no casamento quanto na união estável, há essa partilha de bens. Lembrando que no casamento, o regime de bens tem que ser o da comunhão parcial de bens. Né? Tudo que o casal construir de forma onerosa, 50% é para cada um dos cônjuges. Né? Então veja só, pessoal, finalizando aqui, retornando ao assunto da senhora Anita Raio. A justiça está com um grande problema para resolver. Vai ter que verificar no caso concreto. Essas duas mulheres que estão pleiteando esse direito, tinha realmente uma família com ela? Ou era apenas uma situação de subordinação aqui, de patrão e empregado? Era um namoro fortuito? Ou seja, a dona Anita ela tinha apenas um namoro com uma dessas duas? Né? Ou era uma coisa mais abrangente, uma coisa mais íntima? Então perceba, pessoal, que a justiça tem que resolver isso. Pode, inclusive, a justiça, como eu já disse, reconhecer que nenhuma das duas tem o direito aos bens dela. Ou seja, nenhuma das duas está sob união estável. Então, pessoal, esse foi apenas uma reflexão. Nós podemos aprofundar isso nos próximos encontros. Deixa aí o seu recado, sua crítica ou a sua sugestão, caso você queira. Tá bom? Um grande abraço a todos. Até a próxima.